Olá, eu sou Valéria Moreno e você está no canal Engenharia Carga Rápida Aulas de Bolso. Vem comigo que não dói! Você poderá contactar o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. A aula de hoje abordará dimensionamento de eixos da disciplina Elementos de Máquinas e foi solicitada pelo senhor Osimândias. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti. Engenharia Carga Rápida está em conformidade ao plano de ensino de sua faculdade com as exigências do MEC e te auxiliará com as provas do ENAD e está sendo disponibilizada todas as sextas-feiras com aulas novas. E afinal, o que seria um eixo? Eixo é mais do que uma linha central que passa no centro de um corpo dividindo-o. Eixo, a função de um eixo é comunicar rotação, assim como um motor elétrico comunica a rotação para uma bomba. Não podemos então deixar de lado de que eixo pode estar então acoplados a motores elétricos e a motores de combustão, que geram então movimento aos automóveis. Por sua vez, também não podemos esquecer que nesse movimento de rotação existe a torção do eixo, onde o eixo se deforma durante essa transmissão do movimento de rotação e da energia então mecânica. Essa torção também ocorre em estruturas como navios, que quando deslizam sobre a água, e quando em aeronaves, quando voam. Então, eixos que transmitem movimentos, na verdade, estarão sujeitos a esforços combinados de flexo-torção. Se nós tivermos um eixo biapoiado, de um lado por um mancal de rolamento, do outro lado por mancal de rolamento, e na sua condição central, no meio desse eixo biapoiado, uma força, que poderia ser inclusive de uma força tangencial de uma engrenagem. Os mancais de rolamento, então, terão esforços reativos, agindo sobre eles, contra a força tangencial, a força de carga sobre o eixo. Perceba que a seção deste eixo, então, estará submetida a um esforço de flexão. E o que ocorrerá no centro desse eixo? O que ocorrerá nas superfícies desse eixo e no centro? Da linha neutra para baixo, do centro do eixo para baixo, nós teremos que as fibras do eixo estarão submetidas a esforços de tração, ou seja, os átomos, os cristais de aço estão tentando se separar. E da linha neutra para cima, os cristais de aço estão sendo comprimidos uns sobre os outros. E na linha central, que fica entre os esforços de tração e compressão, nós teremos então um esforço de cisalhamento. Mas o eixo não fica, um eixo que transmite movimento não estará só sujeito a esforço de flexão, porque pelo fato de ele gerar movimento, ele, nessa condição de rotação e dificuldade em rotação, ele estará sujeito a um esforço de torção também. Perceba que um eixo, então, quando é torcido, haverá uma inclinação no eixo, ele terá um ângulo de torção sobre ele. E afinal, o que é torção? Torção é uma composição entre cisalhamento mais tração, onde o esforço de cisalhamento em um eixo se dá por forças de direção paralelas e sentidos opostos. Um eixo dúctil que apresenta fratura por torção apresentará uma superfície perpendicular ao eixo de rotação, como na figura. Como a torção é cisalhamento mais tração, a definição de tração é a de cristais que recebem forças de separação entre eles. Então os cristais tenderiam a se separar perante as forças que estão agindo. Ou tentando então, se o esforço é de compressão,
os cristais estão sendo comprimidos uns sobre os outros. Um eixo que apresenta um eixo de material frágil, que apresenta uma ruptura por torção, apresentará uma quebra a 45 graus. Então, o eixo dúctil, a ruptura é paralela. Um eixo frágil, a ruptura é a 45 graus. E vamos ao nosso desafio carga rápida. O desafio carga rápida de hoje envolverá o dimensionamento de um eixo de um redutor. Redutores são utilizados para rebobinamento de cabos de aço em pontos rolantes, em elevadores. Perceba que então este nosso eixo ele está acoplado à engrenagem. Então existe um eixo acoplado a uma engrenagem motora e um outro eixo acoplado à engrenagem movida. Nós dimensionaremos o eixo motor. Perceba que quando este eixo rotaciona, por ele possuir a engrenagem, ele gerará uma força de engrenamento, aqui então no caso de 704 N. Essa força de engrenamento que se distancia do ponto central de rotação gera um torque de 16.560 newtons vezes milímetro. Vamos analisar de perto, utilizando os nossos conceitos de resistência dos materiais. Se nós pegarmos este eixo, desenhado ali em azul na estrutura, no diagrama estrutural, e os apoios, o vínculo fixo, que corresponde ao mancal de rolamento que possui anéis elásticos para que o eixo não deslize. E o outro mancal de rolamento, vínculo móvel, é um apoio com o rolamento, onde esse rolamento é só fixo à caixa do redutor, mas esse rolamento não possui anéis elásticos presos ao eixo. E por que isso? Um dos lados do eixo deve permitir dilatação do eixo. Caso contrário, não haverá um funcionamento perfeito do eixo. Essa força de engrenamento, em qualquer ponto do eixo, essa força de engrenamento de 704 newtons, gera então um momento fletor. Perceba que não falamos agora de momento torsor, nós estamos falando de momento fletor de 28.140 newtons vezes milímetro. Então nós percebemos aqui que existem dois pontos importantes no dimensionamento de um eixo. Um é o momento torsor, gerado pelo torque, envolve o torque do eixo, que corresponde a 16.560 newtons vezes milímetro. E outro que é o momento fletor, que envolve a flexão do eixo. Lembramos ali que falamos de esforços combinados, então estamos já tratando isso no nosso dimensionamento. Logo, os nossos dados do projeto serão momento torsor, momento fletor e material do eixo. Perceba aqui que envolverá tensão admissível de compressão e tração, que é de 50 newtons por milímetro quadrado, e tensão admissível de cisalhamento. E continuando o nosso desafio carga rápida, o cálculo para o diâmetro do eixo, ou seja, o diâmetro mínimo do eixo, porque o eixo poderá ter um diâmetro maior do que esse, ele é igual a 2,17, que multiplica a raiz cúbica de B vezes um momento ideal, que já veremos, dividido pela tensão admissível em relação às propriedades mecânicas do aço escolhido para a fabricação desse eixo. A tensão admissível, como teremos um aço fabricado em aço ABNT 1035, a tensão admissível de tração e de compressão do aço é de 50 newtons por milímetro quadrado. Vamos calcular B. B é formado por essa equação de 1 que divide 1 menos Dzinho sobre Dzão, a quarta. Por que Dzinho sobre Dzão? Porque esse diâmetro do eixo poderia ter variações, ele poderia ser um eixo com vários diâmetros, um eixo escalonado. No caso aqui, teremos um eixo com um único diâmetro. Então, como Dzinho é igual a Dzão, Bzinho será igual a 1.
E como se calcula o momento ideal? O momento ideal é a raiz quadrada de uma relação do momento fletor máximo com o momento torsor do eixo. Bom, sabemos que o momento torsor é de 16.560 newtons vezes milímetro, porque foi dado no nosso projeto. E que o momento fletor é 28.140 vezes milímetro, também foi dado no nosso projeto. Quanto seria Azinho? Daqui então vamos às propriedades do aço do eixo, do aço ABNT 1035 que será fabricado no nosso eixo. Azinho é uma relação entre a tensão admissível de tração dividido pela tensão de cisalhamento desse aço. Como a tensão admissível de tração é 50 newtons por milímetro quadrado e a tensão de cisalhamento é de 40 newtons por milímetro quadrado, 50 dividido por 40 dará uma relação de Azinho de 1,25. Então, substituindo os valores na nossa equação de momento ideal, teremos que o momento ideal é de 29.983 newtons vezes milímetro. Agora podemos substituir na nossa equação de diâmetro mínimo. O diâmetro mínimo necessário para esse eixo será, temos que 2,17 que multiplica a raiz quadrada. Bzinho é igual a 1, momento ideal é 29.983 e tensão admissível é 50. Isso dará então um valor de mínimo, de um diâmetro mínimo necessário para o eixo de 18,3 milímetros. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. Você poderá solicitar novas aulas para o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com e utilizar esse mesmo e-mail para solicitar dúvidas sobre qualquer aula ou até mesmo sobre a sua carreira. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti. E inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção. E agora vem a pergunta: existe alguma coisa mais prazerosa do que assistir o canal Engenharia Carga Rápida no sábado à noite? Não, desconheço. Assista a Carga Rápida aos sábados à noite, às sextas-feiras à noite e compartilhe com a sua avó. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. Não esqueça de deixar a sua opinião ao sair. Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. Ficou bom, né, produção? O quê? Ficou ruim de novo? Ah, produção, não vou fazer de novo. Não vou, chega.